Olá a todos e todas, seja muito bem-vindo nesse videocast. Vamos ter 6 episódios desse videocast que chamamos de Momento Cruzamentos. Esse ano de 2025 vamos cumprir 50 anos de vida aqui no Brasil. O nosso Grupo Carrefour Brasil completa 50 anos nesse ano e queríamos contar um pouco das nossas trajetórias, das nossas histórias, através das nossas pessoas que fizeram e estão fazendo a nossa história aqui no Brasil. E hoje vamos começar com a Márcia e o Marcos. Seja muito bem-vindo. Obrigado por estar conosco hoje. Vou começar com você, Márcia. Nos contar um pouco da sua história como Grupo Carrefour Brasil, por favor. Bem, eu comecei no ano de 2004, né? E como operadora. E aí eu trabalhei 11 anos, na época era Champion, e aí depois virou Carrefour Bairro. Aí, com 11 anos, eu saí, fiquei 8 meses em casa, e depois eu retornei para o Carrefour, para o Hiper. Aí lá eu fiquei mais 5 anos, e agora, em 2021, eu saí de novo. Muito bom. E você tem muitas pessoas da sua família que se cruzaram com o nosso grupo, né? Sim. Eu tenho a minha irmã, a minha sobrinha, o meu primo, o meu irmão e agora meu filho. O seu filho, que é o Marcos. Marcos, Isso. nos conta um pouco da sua história como Grupo Carrefour Brasil, por favor. Ótimo. E é legal também pontuar o que minha mãe disse sobre a família, porque, curiosamente, nós fomos para bandeiras diferentes, né? Então, por exemplo, a minha mãe ela começou no Champion, né? Que hoje é o Carrefour Bairro. A minha madrinha ela começou já no varejo, no hiper. Eu comecei em drogaria. Uma outra prima minha começou no campus. Um primo foi para a área de postos. Então a nossa família ela foi crescendo dentro do grupo como um todo, né? Nós fomos espalhando dentro das bandeiras. Isso é bem legal. Muito legal, exatamente. E você? Eu comecei em 2014. Na verdade, eu comecei um pouquinho antes como jovem aprendiz, mas vamos dizer que efetivamente eu comecei em 2014. Entrei na drogaria da Giovanni Gronchi. Então, essa semana, há 2 dias atrás, eu completei 11 anos de casa, que é bom, parabéns. Um bom tempo, obrigado. E eu fiquei 6 anos na drogaria. Então, nesse tempo de drogaria, passei por muitas experiências, foi bem legal. E aí, nesse período, depois, após 6 anos, eu vim para a Matriz. E estou aqui desde então. E a sua história começou um pouco antes, na verdade. Você cruzou o Carrefour Brasil um pouco antes da sua chegada como colaborador, né? Isso. A minha primeira experiência foi como jovem aprendiz. Foi uma oportunidade super legal, que foi inclusive onde eu e minha prima iniciamos juntos. Então, aos 14 anos nós tivemos essa oportunidade. Graças à minha madrinha, que já estava aqui dentro e nos mostrou essa possibilidade. Madrinha já trabalhava como Carrefour. Exato, minha madrinha já trabalhava e ela trabalhava já no campus, né? Então ela nos trouxe essa oportunidade e foi a nossa primeira experiência, onde a gente ingressou no mercado de trabalho e entendeu o que é a vida adulta, mesmo na fase de jovem aprendiz. Então foi uma experiência muito legal. Trabalhei numa loja que hoje o espaço dessa loja é o Shopping Morumbi Tal, mas era um Carrefour ali, e aí foi a minha primeira experiência, meu primeiro contato com essa empresa que eu estou até hoje. E como é assim trabalhar numa empresa com, acho, 8 pessoas da família trabalhando e se cruzando? Como se mescla essa trajetória, essa trajetória da família com a sua profissional? Isso é muito interessante porque, apesar de cada pessoa da família ter ido para uma área diferente, para uma bandeira diferente, a gente se cruza porque, no final das contas, nós somos uma empresa só. A gente pensa sempre como um grupo, né? Por muitas vezes a gente se cruzava em algum momento falando de áreas de oportunidades, mas pensar como família, a gente pensa em família exatamente como a gente pensa no grupo. Então,
Minha mãe sempre me incentivou a buscar novas áreas, a entender novas oportunidades. A minha madrinha é uma das minhas maiores incentivadoras, então vi muitas coisas legais acontecerem com ela aqui dentro que eu me vi e falava, nossa, eu também quero ter experiência, eu também quero ter essa oportunidade, como ela teve, né, de cursar a faculdade trabalhando no grupo, mesmo após os 30 anos, que muitas pessoas acham que, mas você ainda tem idade para estudar, e o grupo mostrou que sim, ela não só tem, como ela deve, né? E isso foi um dos grandes motivadores. A gente fala, né? A minha avó, por exemplo, ela sempre dizia isso pra gente. Ela falava, olha, se eu fosse mais nova, eu trabalharia no Carrefour, porque a família inteira trabalhou e se desenvolveu muito aqui dentro. Que legal, que legal. E como foi assim ver o Marcia, o seu filho entrar no Carrefour, se desenvolver no Carrefour, tomar novos cargos, como é muito orgulho, né? Demais, assim, é gratificante demais, porque eu sempre procurei mostrar para ele, né, a realidade, o melhor para ele, e assim, quando ele entrou como menor aprendiz, assim, para mim, assim, foi gratificante demais. E assim, ver que ele chegou onde ele chegou, ainda é mais gratificante ainda. E assim, a empresa, se assim, ajuda muito a gente. Eu entrei como operadora, eu saí como confeiteira. Isso é uma coisa assim, eu amo essa profissão. Então, assim, o Carrefour, ele dá muita oportunidade. Só basta você querer e ter força de vontade. Mas a oportunidade a empresa te dá. Yeah. Muito bom. Eu vi na sua trajetória, Marcos, que você tomou também protagonismo na sua carreira. Não é unicamente o Carrefour que te propôs algumas outras oportunidades de crescer, como a Márcia falou, mas também você queria entrar especialmente na área de marketing. Como foi assim? É bom também ver que tudo se junta para que pessoas dentro do Carrefour possam crescer com protagonismo também das pessoas. Sim, isso que a minha mãe diz sobre ter a força de vontade e ter a oportunidade é muito interessante. E existe aquela questão de você estar preparado, né? A área de marketing sempre me chamou a atenção, mas eu não sabia exatamente quando era o momento, quando isso ia acontecer e se isso ia acontecer. E essa trajetória dos 11 anos foi me preparando justamente para isso, né? O momento em que hoje eu me encontro numa área que eu me sinto extremamente realizado, feliz, motivado, e eu consigo espelhar isso no momento em que as pessoas elas veem o meu trabalho florescer, produzir, brilhar. Isso é muito legal. Então, toda essa trajetória, todo esse tempo, desde quando eu entrei como atendente de balconista na drogaria até hoje, em que eu me tornei, né, um profissional de marketing, isso foi me preparando, me amadurecendo para ser o profissional que hoje eu sou, extremamente feliz, realizado e comprometido com as nossas mudanças. Muito bom. Acho isso muito legal, porque é verdade que nós, como o maior empregador privado do país, dos maior varejista, temos papel de contratar pessoas e depois treinar essas pessoas e conseguir que elas cresçam dentro da nossa empresa, da nossa companhia, do nosso grupo. Mas também com protagonismo, como seu exemplo é bem relevante. Mas, me conta pouco de uma história até mais antiga. Tem uma história de pasta. Como foi assim? Tem. Como a minha convivência com a minha mãe, né? A minha mãe ela é mãe solo, então eu aprendi a amadurecer muito cedo. E aí, desde muito novo, eu já saía, já sempre ajudei. E eu tive uma experiência que a minha madrinha ela trabalhava no campus, o antigo campus que era no Morumbi, e ela precisava de um documento, esse documento estava em casa, nós éramos vizinhos, e ela pediu para eu levar, e eu fui. Levei esses documentos para ela. Quantos anos? Eu tinha 11. 11 para 12 anos. Bem novo. Muito novo, mas já era muito esperto. E eu lembro que quando eu cheguei no campus, a minha primeira experiência, eu olhei aquele lugar enorme, né? Eu ainda pequeno, olhei e me encantei muito com o campus. E eu lembro muito que eu disse para mim mesmo, eu disse para fora, né? Mas eu falei, olha, eu ainda vou trabalhar aqui. E eu coloquei isso na minha cabeça e eu levei isso pro coração mesmo.
Tanto que poucos anos depois eu ingressei como aprendiz, mas ainda não era o campus. Mas eu queria chegar lá. Eu sabia que eu ia chegar lá e eu tinha isso em mim, E sabe? aprendiz de 14 anos também. Aos 14 Ainda anos, bem novo. Não tinha medo de entrar nessa corporação, esse grupo enorme. Não. E eu sempre tive esse desejo de trabalhar e a minha madrinha sempre mostrou esse leque de oportunidades. Então, e isso para todas as pessoas da minha família. Então, a gente sempre entendeu que existia e ainda existe esse leque de oportunidades. E foi onde eu falei, não, eu quero trabalhar e eu quero trabalhar aqui. Então, essa fase do aprendiz aos 14 anos realmente foi um start para entender onde volta a pergunta. Será que é aqui que eu quero trabalhar mesmo? E a resposta veio, e sim. E hoje eu estou aqui, né? Então, foi muito legal poder voltar, alcançar aquela meta que eu tracei com tanta vontade e realmente eu levei para o coração porque eu queria muito, né? Então, assim, é curioso. Eu não sabia qual era a área, eu não sabia como eu ia chegar, mas eu sabia que eu queria trabalhar na Matriz. A Matriz sempre foi o meu foco, o meu auge, assim. É uma paixão, muito Sim. bom. E como depois desse momento de jovem aprendiz, você entrou contratado como carteira assinada no dia mesmo da sua formatura, né? Isso. A minha efetivação para a Matriz, ela aconteceu nesse período, então eu já trabalhava em loja, tive muito incentivo para estudar, para fazer faculdade. Tentei outras vezes, então antes de vir para a Matriz eu já tinha tentado em 3 oportunidades, mas é aquela questão de entender se você já está pronto para aquilo. Então, quando surgiu a oportunidade, eu fiz a entrevista, o meu antigo gestor me preparou, ele me ajudou muito, e eu lembro que eu saí dessa entrevista do campus e eu falei, eu estou pronto. E eu sabia, mas eu tive que esperar. E aí eu lembro, eu estava voltando para casa, eu estava me arrumando para ir para minha formatura, que também foi uma super grande conquista. Minha mãe não sabia. Minha mãe não sabia da promoção, porque a gente já não morava junto. Então eu estava me arrumando e quando eu estava para me arrumar, eu recebi uma ligação e era a menina do RH falando, olha, parabéns, você foi efetivado. Então eu, mesmo com muita vontade, eu segurei essa informação até o final da formatura. E aí eu lembro que estava minha mãe, a minha madrinha, que é a minha, né, grande incentivadora, e a minha avó. E aí eu contei para elas, eu falei, olha, tenho 2 boas notícias, estou formado e fui efetivado para o campus. E aí foi um chororô, foi super legal. Sim, muita emoção nesse dia, Márcia, hein? Ver o filho ter a formatura e ao mesmo dia conseguir trabalho no lugar onde ele quer de verdade trabalhar. E assim, para mim foi assim muito gratificante, porque foi 2 presentes ao mesmo tempo, né? O presente da formatura, né? E o presente da conquista dele, porque eu torcia muito por isso, porque eu via que ele tinha aquela força de vontade, assim, eu sei que era o desejo dele. Então, quando ele falou para mim, mãe, eu passei, eu vou trabalhar na Matriz, eu falei, nossa, meu filho, não tem presente melhor do que você conquistar aquilo que você tanto sonhou, né? E para uma mãe isso também é muito gratificante, ver o filho realizar o sonho dele, né? Isso, e a mãe, a família toda, como todo mundo está trabalhando dentro do nosso grupo. A madrinha também teve um momento como meu predecessor, presidente do Grupo Carrefour. Me conta um pouco dessa história. Tem muitas histórias com muitas pessoas trabalhando desde tanto tempo. Tem muitas histórias mesmo. A minha madrinha, ela também começou 1 ano antes da minha mãe, então ela foi a primeira da família, né? E durante essa trajetória, ela chegou ao grupo, à Matriz, trabalhando na área de RH, então ela foi para a área de diversidade, inclusão, e num desses eventos, houve um evento de diversidade e inclusão, foi uma confraternização, e ela me contou que no meio de tantas pessoas, né, o Noel ele chegou até ela, e ele pegou o braço dela e falou, tudo bem, Maricélia? E é um nome difícil, né? E mesmo assim ele lembrou... Especialmente para um francês, eu posso dizer. Hein? E ele lembrou do nome dela e ele a cumprimentou. E ela disse que assim, ela se sentiu muito privilegiada porque é um grupo de muitas pessoas, né? Nosso campus ele tem muitas pessoas. Então, ser reconhecida no meio de muitas pessoas, ainda mais com um trabalho tão importante que é a diversidade e a inclusão, então ela
ela sentiu assim, de dever cumprido. Curiosamente, a minha mãe é muito parecida com ela, então elas já foram confundidas muitas vezes por conta da Que legal. semelhança. Então, muito bom. Muitas histórias, muitos cruzamentos como o nosso grupo. Como vocês viram os últimos momentos do grupo Carrefour Brasil? Eu cheguei há 4 anos aqui. Como vocês viram essa integração do grupo BIG, essas mudanças, essa digitalização, tudo o que fizemos nos últimos 4 anos? Olha, os últimos 4 anos realmente foram muito importantes. Eu vejo, enquanto grupo, principalmente na área de inclusão, na área de conexões, isso mudou de uma forma muito grande. Obviamente, a pandemia teve uma contribuição nisso. Eu tenho percebido, né, no tempo, eu cheguei em 2020 no campus, e eu tenho percebido quanto as pessoas têm se conectado, quanto isso tem se transformado, né? Hoje a gente fala muito de pessoas, obviamente a pandemia nos levou para esse lado, mas o que eu tenho sentido, principalmente nesses últimos anos, é que muitas empresas iam pelo lado de a gente precisa crescer, e o Carrefour ele tem um lado totalmente contrário, que é a gente precisa cuidar das pessoas. Isso eu senti muito forte, principalmente do início da pandemia, desse período para cá. Muitas mudanças aconteceram. Para mim, a maior mudança que transformou foi a chegada da nossa CEO. Então, isso fez com que o nosso departamento, por exemplo, de property se unisse de uma maneira muito, muito diferente, muito especial. Hoje a gente fala de pessoas de uma forma muito, muito genuína. E trabalhar com pessoas é isso, são conexões, né? Você entender que no final do dia nós somos uma única família, nós somos uma única casa, e a gente precisa trabalhar junto, a gente precisa ter sinergia, e principalmente a gente precisa ter um bom relacionamento com o outro, né? Hoje eu preciso de você, talvez amanhã você precise de mim, e é pensar dessa maneira. Então, hoje, como um grupo, eu vejo que pessoas estão muito à frente do que só números, do que só vendas, do que só alcances de metas, né? E isso é o que me deixa ainda mais engajado para continuar todos os dias, porque assim como muitas pessoas, como a minha mãe, como a minha madrinha, como os gestores que passaram, transformaram a minha vida, eu quero ser uma semente na vida de outras pessoas também. E isso é algo muito legal que o grupo me trouxe. Muito legal. Acho que tudo se suma exatamente. É um grupo de pessoas, e são as pessoas dentro do nosso grupo que acolhemos clientes todos os dias, fazemos acontecer essa vida cotidiana nas nossas lojas, nos nossos centros de distribuição, mas também nas matrizes. E através desse jeito de trabalhar juntos e olhando para os demais, para as pessoas, acho que melhoramos as coisas, e acho que os clientes também sentem isso. E isso é o que nos leva todos os dias a trabalhar, os clientes. Acho que vocês também trouxeram algumas crachás que vocês tiveram ao largo de tantos anos. Nos mostrar um pouco para as pessoas verem. A gente fala que não são só crachás, né? São memórias, porque já se passaram tantas coisas, tantos acontecimentos, né, mãe, nesse período. Esse aqui foi o meu crachá, quando eu entrei, o meu primeiro crachá, que eu guardo com muito carinho, que eu tinha 18 anos, então eu era um bebezinho ainda. Nada mudou desde então. Eu era muito novinho, então eu guardo com muito carinho, com muito afeto, porque me trouxe tantas coisas boas na vida, né? Mas a minha mãe tem crachás mais antigos que o meu, ela vai mostrar para vocês. Nem sabia, você falou de Champion, nem sabia que tínhamos tido essa bandeira aqui no Brasil. Eu comecei, né, no Champion, e aí lá eu consegui ver muita mudança, né? Porque do Champion aí virou Carrefour Bairro. Aí, quer dizer assim, a mudança, eu já estava ali, acompanhei tudo aquilo. Então, para mim também foi uma história, né? Então, foi muito gostoso, assim, acompanhar tudo aquilo. E, assim, eu tenho hoje o maior prazer, né, da mudança que eu tive na minha vida. Eu nunca pensei em ser confeiteira. Mas, no dia a dia, como eu falei para você, o Carrefour dá muita oportunidade. Muita oportunidade. Tipo, hoje, meu filho,
E a minha sobrinha está no Bom Emprego porque quem abriu as portas foi o Carrefour. O primeiro emprego foi o Carrefour que deu para eles. Então, através dali, aonde eles teve o incentivo de chegar onde eles chegaram. Muito bom. E o terceiro crachá? Do Brooklyn. É porque agora... O hipermercado. No Brooklyn. E o último, que é esse daqui, que foi do Brooklyn. Muito Esse aí bom. eu guardo como lembrança. E também acho que vocês têm outro presente para nós, depoimento, pequeno vídeo da madrinha, não? Isso. Da sua irmã. Ela vai dar um depoimento. Olá, meu nome é Maricélia, tenho 38 anos de carreira profissional. Desses 38 anos, 17 eu trabalhei na organização Carrefour. E estou aqui para falar um pouquinho com vocês sobre essa minha trajetória. Eu comecei no Grupo Carrefour, numa função operacional. Tive várias oportunidades, passei por diversas áreas. A última área de atuação foi recursos humanos, no departamento de diversidade, inclusão e responsabilidade social, onde eu aprendi muito. E digo que essa empresa, para mim, foi como uma faculdade. Acredito ter ensinado um pouco e influenciado algumas pessoas com as quais eu tive a oportunidade de conviver durante todos esses 17 anos. E uma das pessoas foi o meu sobrinho Marcos Vinícius, que começou como jovem aprendiz, passou por drogaria, por algumas áreas mais, há bastante tempo está na matriz. E eu sempre dizia para ele, Vi, quando você começar a trabalhar, que seja numa pequena ou numa grande organização, faça o melhor sempre. Seja sempre a melhor versão de você mesmo. Porque é isso que vai nortear a sua vida e a sua carreira para que você tenha sucesso, tanto como pessoa quanto como profissional. E o mais interessante, o mais importante, que me deixa muito feliz, é saber que ele ouviu esses conselhos, porque ele continua crescendo, se desenvolvendo. E isso norteou a minha vida. Esse sentimento, esse pensamento norteou a minha vida e continua norteando. A exemplo de um dia que eu estava em um evento e o presidente da empresa, ele sempre passava por mim nos corredores. Em uma das reuniões que eu participei de um comitê, fui apresentada a ele e em um evento de diversidade e inclusão, estava lá o atual, então, presidente, senhor Noel Priux, me viu de longe, se aproximou, me cumprimentou e chamou pelo meu nome. Olá, Maricélia, tudo bem? E foi muito interessante, porque meu nome não é um nome tão comum, mas ele lembrou da minha pessoa e do meu nome. Muito obrigado, foi muito legal esse bate-papo. Márcia, parabéns pelo filho. Marcos, parabéns pela trajetória. Obrigada. Tchau, Obrigado. Tchau, tchau, gente.